Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ana Caroline, mas podem me chamar de Carol. Eu sou estudante de medicina da UFPB e nesse vídeo eu vou falar o que é que a sua proposta de intervenção precisa ter para tirar os 200 pontos na competência 5 do Enem. Lembrando que nenhuma dessas dicas são minhas, é da professora convidada especialista no Enem que veio aqui, mas infelizmente eu tive que privar a live por questões burocráticas que eu já expliquei no primeiro vídeo. Então, se você não assistiu nem o primeiro e o segundo vídeo que falavam respectivamente sobre a introdução e o desenvolvimento, vai lá assistir. Eu vou deixar aqui no... Aliás, é desse lado. Eu vou deixar aqui nos cards e também na tela final desse vídeo, porque ajuda a fazer o link, sabe? Mas sem mais enrolação, primeiro de tudo, não tente propor uma solução para nada. Por quê? Porque tem problemas que realmente são insolucionáveis. Por exemplo, no tema da intolerância religiosa. Quantos anos faz que a humanidade não tenta resolver intolerância religiosa, racismo, homofobia, sabe? Um monte de coisa assim, e não é você numa redação de 30 linhas que vai conseguir solucionar o problema que está sendo abordado. O que você pode propor é um enfrentamento, estratégias para combater aquele problema, e não uma solução. Então vamos lá. Na proposta de intervenção precisa ter o agente, a ação, modo, efeito e o detalhamento. Na live a professora deu uma dica bem interessante que para se livrar do detalhamento, para já garantir esse detalhamento, é só dizer qual é a função do agente. Então, por exemplo, se você tiver colocado o Ministério da Educação como agente, você pode colocar entre vírgulas órgão responsável por elaborar e implantar a Política Nacional da Educação. Só isso, que aí você já conseguiu detalhar. Mas se você colocar mais de um agente, tem que colocar qual é a função dos dois, entendeu? Ah, agora eu entendi! Não fique tentando fazer esse detalhamento na ação, porque você pode acabar se perdendo e gastando muitas linhas. E assim, a proposta de intervenção é para ser uma coisa simples, um parágrafo não muito grande. Antes era o maior parágrafo da redação, porque precisava, propor uma proposta para cada tema. Agora não precisa mais, você só precisa propor uma proposta de intervenção que solucione. Aliás, que solucione não, ó, eu aqui já errando, tá vendo? Que combata esse problema nos aspectos. Por exemplo, se você falou de educação e da falta de atuação do governo, então você pode colocar o MEC, que é um órgão governamental, para solucionar esse problema, implantando, por exemplo, palestras nas escolas e usando mesmo imediatos para isso. Não precisa ser um negócio assim bem mirabolante, bem detalhada assim na ação, porque isso você vai acabar se enrolando. É melhor garantir o detalhamento dizendo qual é a função do agente. Outra coisa importante de ser dita é que não proponha a criação de novas leis. Por quê? Porque o Brasil já tem 8.000 leis. Então, digamos assim, que se funcionasse, a gente estaria numa situação melhor. Se já tem mais de 8.000, para que danado que tu vai botar mais uma nesse bolo? Entendeu? É melhor ir por outro caminho de conscientização, outras estratégias, sabe? Eu ia muito pela questão da educação mesmo. Eu lembro que eu tirei 180 nessa competência. Eu ia mais por esse lado mesmo, de conscientização do povo, em parceria com as escolas e os meios midiáticos. Mas isso vai depender muito do tema que você abordou ao longo da redação e os problemas que você apontou no desenvolvimento. E na hora de corrigir a redação, o que é que o corretor vai olhar? Se você conseguiu abordar os 5 elementos que eu falei no início do vídeo, se você está respeitando os direitos humanos, porque, pelo amor de Deus, não vai propor, por exemplo, que para resolver a intolerância religiosa, para combater a intolerância religiosa, é só matar todo mundo que for intolerante, porque aí, desrespeita os direitos humanos. Então, vai levar um zero. E se a sua proposta de intervenção, ela aborda o que foi elaborado ao longo do texto. Porque como é que tu fala, por exemplo, ao longo do texto inteiro, em educação, em falta de ação estatal, aí chega lá na hora da proposta de intervenção, quer botar as empresas privadas para fazer alguma coisa e não cita nada de governo, não cita nada da educação, nada de nada, diz que você falou anteriormente no texto. Então, se tiver essas coisas, se você propõe intervenção para os problemas que foram abordados no texto, tiver os 5 elementos com detalhamento, que eu já disse, é mais fácil ser com a função do agente, e respeitar os direitos humanos, você tira 200 nessa competência.
Outra coisa importante que a professora destacou bastante na live é que dê prioridade aos 5 elementos. Então, antes de colocar alguma frasezinha clichê que vai retomar o que você abordou na introdução, a sua tese, dê prioridade aos 5 elementos. Depois que você garantiu o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento, aí você coloca alguma frase retomada do que você falou na introdução. Por exemplo, eu falava muito de direitos humanos na introdução. Basicamente, toda introdução minha era a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, o que era que eu fazia para finalizar a redação? Eu colocava algo como, por exemplo, assim, vírgula, será possível mitigar, aí colocava o problema, e promover os direitos humanos dos cidadãos brasileiros. Alguma coisa desse tipo, entendeu? É porque, como eu fiz Enem em 2017, é bem complicado, né? Mas, enfim, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não é um vídeo muito demorado, porque assim, a proposta de intervenção é uma coisa que é para ser simples, que é para ser direta, objetiva. Ó, o problema é esse, faz isso, entendeu? Não precisa de nenhuma... Não precisa enfeitar nem nada. Você deve dar seu sangue na introdução e no primeiro parágrafo de desenvolvimento e segurar as pontas no segundo parágrafo de desenvolvimento. A proposta de intervenção é o parágrafo que acaba sendo assim o mais tranquilo da redação. Então, eu espero que vocês arrasem, né? O Enem tá quase chegando. E até o próximo vídeo.